Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é Almeida, do século 21. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues. Eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Deixa sua Bíblia aberta e feche apenas os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que a nossa fé seja aumentada nessa noite, que a nossa esperança seja renovada no Senhor, que a nossa confiança esteja somente em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor levante o oprimido, o aflito, o abatido, o cansado, o sobrecarregado, sejam renovados nessa noite para a honra e glória do Teu nome, que o enfermo seja curado pelo poder do nome de Jesus, e que nós saímos daqui nessa noite, Senhor, renovados pela Tua presença, transformados, Senhor, e com os nossos olhos espirituais abertos para viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar. Nós estamos dentro da tradição aí cristã, repito, tradição, principalmente cristã católica, não da nossa protestante e não biblicamente, num período que vamos chamar de quaresma, que do latim fala de quarentena, quadragésima, período de 40 dias. E o capítulo de número 4 que Lucas registra vai falar sobre a quaresma, os 40 dias, um período de 40 dias que foi vivido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, e que vai nos guiar, nos ensinar e nos fortalecer nessa noite como a sua igreja. Amém? Esse período em que nós estamos, que antecede a Páscoa, e lembrando que Páscoa, para nós cristãos e igreja, não é sobre chocolate nem ovos. Porém, se alguém tiver interesse, a Flávia Cristina Confeitaria tem os melhores de Trindade. Amém? Ano passado, no qual eu adquiri, estive fazendo a degustação. Não é pecado, irmãos, e de preferência compre da nossa irmã, São Gourmet. Amém? A Páscoa que
é antecedida pela quaresma, pelo período de 40 dias, simbolicamente descrito na palavra, tantas vezes, um período de 40 dias, de 40 anos, são esse período de 40, essa numerologia de 40, ela é muito simbólica, nós vamos observar isso na palavra, e vamos olhar que a quaresma, esse período de 40 dias de Jesus, foi um período especial e muito oportuno para esses dias que nós tradicionalmente estamos vivendo. Jesus, na plenitude do Espírito Santo, logo depois do seu batismo, ele inicia então o seu ministério, e ele de primeira é levado pelo Espírito Santo para o deserto. O ministério de Jesus público inicia com um período de quarentena, de quaresma, de deserto, para ser provado, para ser tentado, para ser ali testado, para ser ali moído de várias maneiras. Os 40 dias de Jesus no deserto são um episódio central na vida e na história do nosso Mestre. Ele tem um significado especial, e esse mesmo episódio aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus 4, do 1 a 11, vai narrar a mesma história. O evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 12 e 13 também. E o evangelista Lucas. Então, nos 3 evangelhos você vai encontrar esta passagem marcante e importante na vida de Cristo, e que vai nos ensinar muitas coisas e vai desconstruir aqui algumas crendices que existem no meio do povo cristão. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, ou seja, nem todo deserto que passamos, nem tudo que enfrentamos é castigo de Deus ou é obra de Satanás. O Espírito Santo e Deus, o nosso Senhor, Ele nos leva ao deserto, Ele nos leva a passar por períodos programados, agendados por Ele, para extrair de nós o nosso melhor. Coisas que nós precisamos passar, eu e você, ninguém vai passar por nós. Você já viu um ditado que diz que aquilo que você tem que passar, você passa e o outro não vai passar? Mas somos servos de Deus, não estamos isentos. Por que não estamos isentos de deserto? Porque Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, e no deserto Ele é levado pelo diabo a outros lugares. Se você bem olhou o que está escrito aí na sua Bíblia, Ele foi levado pelo diabo. Como Ele foi levado? Não importa. Importa você entender que ali havia uma permissão, a vontade permissiva de Deus, para que aquela aprovação ocorresse. Então, às vezes, aquilo que você chama de castigo de Deus, um deserto que eu não mereço passar, Deus está operando na sua vida um período de preparação, porque aquilo que você vai viver adiante é necessário que seja forjado em você o melhor que Ele pode extrair de quem você é. Então Cristo, que não tinha pecado, que não tinha defeito, é conduzido ao deserto para um período de jejum de 40 dias ali, sem ter comido nada. 40 dias sem comer, tendo sido tentado durante os 40 dias. No final, a Bíblia nos diz que ele sentiu fome. E quando chega esse período de fome, de fragilidade, de necessidade, é que então o inimigo encontra um momento oportuno para agir.
na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. É aonde ele chega para querer colocar em dúvidas verdades que são absolutas de Deus ao nosso respeito, ao respeito de quem Deus é, de quem Deus faz, do que Deus está fazendo. Satanás, ele vem nos momentos certos. A Bíblia diz que ele anda de redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele ciranda. Jesus disse, Satanás estava cirandando. Então ele procura uma ocasião, uma brecha, uma oportunidade para poder nos tentar. E é justamente no momento de mais fraqueza. Falando de economia, você já ouviu dizer que não é aconselhado você ir fazer suas compras em um mercado com fome? Vai depois do almoço, assim, quando você está meio passando mal, você não fica 20 minutos, você não aguenta ver aquele tanto de comida, mas vai com fome. Você vira um Masterchef. Eu vou comprar aqui esse filé de não sei o que chegar lá em casa eu vou fazer. Eu vou comprar aqui esse aqui, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer. Você vai fazer tanta coisa. É só fome. A compra que era para comprar R$10 ficou R$300, porque você foi com fome. Em outras áreas da vida também, é necessário que você saia da sua casa suprido, para que Satanás não encontre lugar enquanto você estiver necessitado. Então Cristo passa por um período de 40 dias e 40 noites em jejum e oração no deserto. E nós, como cristãos, modernos e contemporâneos, construímos uma ideologia errada de que eu que sirvo a Deus, que frequento a igreja, que sou evangélico, cristão, protestante, não posso passar provação. Provação não é de Deus, enfermidade não é de Deus, falta de recurso não é de Deus. Eu não consegui comprar mais um par de sapato que eu gostei, que lançou, não é de Deus. Não é de Deus o pneu do carro furar. Não é de Deus o carro bater. Não é de Deus o gás acabar. Não é possível, só comigo que acontece isso. Não pode, eu sou evangélico. Criou-se uma ideologia assim. Está tendo um problema na minha família, mas não tem, na minha família não pode. Eu sou evangélico. Esses problemas têm que ocorrer no meu vizinho, que é ímpio. Na minha vida não. Coisa negativa não é de Deus. Quem foi que falou? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição, a cruz, a renúncia, a porta estreita, o deserto, o Judas, o João, o Tiago, todos esses fazem parte da nossa mesa e da nossa vida como cristãos. É um pacote completo. A vida cristã não são flores, é a roseira inteira, com raiz, calo, espinho, folhas e às vezes uma flor linda, aberta e cheirosa, mas não é o ano inteiro que tem flor não. Existem as estações apropriadas para isso, para dar frutos, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de regar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de falar, tempo de calar. Há um tempo determinado para cada coisa. A vida cristã é assim. E Cristo inicia o seu ministério, que era para salvação. O pastor Éder ministrou hoje na Escola Bíblica Dominical, Apocalipse capítulo 9, será postado aí a aula 8 e 9, capítulo 8 e 9 da série que nós estamos ministrando na Escola Bíblica. Um dos textos mais, que eu vou ligar a esse texto aqui, duros de se ouvir dentro da palavra. O capítulo 9 de Apocalipse diz que lá no final, depois da grande, na hora da tribulação, da perseguição, onde aqueles que estão com a marca de Deus, com o sinal de Deus, não serão atingidos, serão poupados na tribulação, mas haverão alguns que não, morrendo ali, mesmo assim, não irão se arrepender. Não irão se arrepender, tendo visto tudo,
sofrido tudo, não crerão, não se arrependerão. Capítulo 9 de Apocalipse, haverão pessoas que não vão se arrepender. Coração duro. A falta de arrependimento. Cristo veio para salvar a todos aqueles que crerem, se arrependerem, entregarem as suas vidas, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, vestir-se de vestes de justiça, andarem na sua presença, seguirem os seus passos, porque a Bíblia diz que aquele que afirma estar com Cristo deve andar como ele andou. O ministério de Jesus era muito grande, durou 3 anos e meio aproximadamente, porém ele é iniciado com um período de provação, de preparação, de renovação, porque a missão dele era árdua. Aquilo que ele iria enfrentar necessitaria alguém forjado, e Deus sempre começa por isso. Conversando com um irmão essa semana, ele disse que começando a buscar a Deus, as coisas ficaram piores. Só que Deus tem feito milagres na vida dele. E eu pude dizer para ele, antes das coisas melhorarem, quando a gente entrega a vida ao Senhor, a batalha tende a ficar mais feroz. A provação tende a ficar mais doída. Porém, o Senhor está no controle de tudo. E os seus milagres e a sua proteção mostram que tudo faz parte do plano dele. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus, e você confia em Deus, entregou a sua vida nas mãos dele, fique tranquilo. Passe pela prova, pelo deserto, glorificando o Senhor e sabendo que aquele que vem semeando com lágrimas, com cânticos de alegria, voltarão atando os seus feixes. Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, apesar de serem atingidos, mas permanecem para sempre. Cristo estava assim no deserto, e no momento em que ele teve fome, Satanás se manifesta. Você não está isento, eu não estou isento de Satanás se manifestar no nosso cotidiano, para nos atacar, para nos tentar, para vir contra nós. Você não está isento, é por isso que você tem que estar vigilante e em oração o tempo todo no Espírito. Para aquele que é espiritual, tudo é espiritual. Para aquele que é carnal, tudo é carnal. Você tem que estar vigilante. Jesus conversando ali com Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus percebeu que não era Pedro que falava, mas Satanás falando na boca de Pedro, porque o Pedro não estava vigiando. E Jesus: arreda de mim, Satanás. Eu e você não estamos isentos, porque Jesus não foi isentado, e Deus permite o diabo atentar Jesus por 40 dias e levá-lo daqui para ali e dali para acolá, para tentá-lo. E Jesus, existindo em forma de Deus, como diz Filipenses, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Jesus, sendo Deus, sendo tentado por Satanás no deserto, ele não usa os poderes de Deus contra o diabo. O que Jesus usa contra o diabo é a mesma espada que eu e você temos nas mãos. Por que ele usa essa espada que eu e você temos nas mãos, disponível a nós, e não usa os poderes de Deus para dizer para mim e para você, que somos a sua igreja, que essa é a arma mais poderosa contra Satanás e os seus demônios? A sua palavra. Cuidado, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Não adianta eu ir para Israel. Não adianta eu entrar no túmulo vazio de Jesus. Não adianta eu me batizar no Rio Jordão. Não adianta eu passar pela via dolorosa, ir no Gólgota, chorar, orar no muro das lamentações e não conhecer essa palavra. Não adianta. Jesus, quando ele tem fome, no verso 3, Satanás chega a ele, vendo o seu momento de necessidade. Você já viu pessoas em necessidade? Já teve a oportunidade de presenciar alguém comer lixo? Alguém já teve? Alguém revirando o lixo para ver se acha alguma coisa ali que é aproveitada para se alimentar? E eu e você às vezes tendo tanto. Quanta comida a gente joga fora? Quanto? Fica tranquilo, não se culpe. O problema da fome no mundo não é escassez de alimento, é distribuição. Amém? Não é culpa sua não. Às vezes você deixa uma comidinha no prato, às vezes uma verdurinha apodrece. Acontece, calma. Isso é abundância. A Bíblia diz que teremos bênçãos tais que não haveria lugar onde guardar. E acontece, glória a Deus. A vida do crente às vezes é assim mesmo. Superabundou a graça. Porém, existem pessoas que no momento de fome comem lixo. Existem lugares no mundo onde as pessoas se alimentam de ratos, baratas, daquilo que você nunca teria coragem de comer. Você que aí é seletivo alimentar, tem seletividade alimentar, ou você que tem um paladar infantil, tem lugar no mundo que o povo come rato, por causa da fome, da extrema necessidade. A fome, a ocasião, faz você fazer coisas inimagináveis. Eu li um testemunho uma vez, onde uma mãe e um filho num terremoto foram soterrados, e ali, naquela fome, naquela sede, naquele momento ali, a mãe se lembrou de algo que ela tinha lido. Ela deu o próprio sangue dela, soterrado, para o filho dela beber, para ele poder se hidratar. Que atitude extrema, mas foi essa atitude que salvou a vida do filho dela. Uma informação, atitudes extremas em momentos de extrema necessidade, mas que as pessoas cometem. Existem ocasiões onde ocorre canibalismo. Caiu um avião, um acidente aéreo que teve, sobreviveram poucas pessoas, ou uma pessoa, não sei. Eles teve que cometer canibalismo ali com os corpos que morreram para sobreviver. Situações extremas. Às vezes a gente vê alguém, a gente já comeu cambuquira aí. Quem já comeu molho de mamão? Tem gente com doce de pau de mamão. A escassez é tão grande a ponto do povo juntar o tronco de uma árvore para fazer um doce. Mas fica bom. Mas isso aí é escassez. Porque se tivesse leite suficiente, fazia só do leite purinho, né? É a fome. Eu estudei na Vila São Cotolengo, eu e a Claudinha, né, Claudinha? Ali tem história para contar. De manga verde a miojo cru, a gente já comeu tudo. Uma benção. Taioba, cambuquira, rim, fígado, cérebro, arroz com cabeça de galinha. Só não passava fome. Terra, tudo, lamber sabão. É a fome que faz a questão. Por que a gente está dando esses exemplos? Jesus ali, quando ele tem fome, Satanás vem para ele e começa a negociar com os princípios e valores que são inegociáveis. Começa a colocar Jesus em dúvida de quem ele mesmo era. Satanás diz para Jesus: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Vai, quero ver. Eu duvido que você tem coragem. Eu mandei um vídeo para o irmão Marco essa semana, que enquanto estava correndo o culto, veio um jovem, uma criança, chegou na frente e o pessoal cantando e deu um mortal para trás e saiu correndo. Aí tinha uma frase assim: eu tenho certeza que isso aí surgiu de um eu duvido que você tem coragem. Ele foi lá e fez.
Satanás estava tentando Jesus da forma mais infantil, mas usando da fragilidade. Você não é o filho de Deus? Então prova. Aqui eu já te entrego um ponto para você guardar. Se você sabe quem você é em Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Se o Espírito de Deus testificou o seu espírito que você é filho, se você crê, se a sua consciência, se você se autoexaminou, e se você é sincero diante do Senhor, você não tem que provar nada para ninguém, principalmente para Satanás e nem para as pessoas. Por quê? Porque Deus não pode salvar, Deus pode salvar o pecador que eu sou e que você é, mas Deus não pode salvar o santo que você finge ser. Então, se eu sei o quão pecador eu sou, se eu sei o quão terrível eu sou, se eu sei o quanto eu preciso de Cristo, e se eu sei o quanto Cristo fez por mim, e se eu creio que Ele é a minha esperança, que se eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele me salvou, Ele é o meu Redentor, Ele me redimiu, Ele morreu no meu lugar, Ele me deu o direito de ser adotado por Deus e ser chamado seu filho. Se eu sei tudo isso, que se eu sei que o meu nome só está escrito no livro da vida, pela graça sois salvos, se não vem de vós, não depende de mim, não vem de mim. Se eu sei tudo isso, por que eu estarei preocupado em provar para Satanás que eu sou filho de Deus? Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Satanás diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Porque Satanás sabe o poder que Cristo tem. Satanás sabe que todo o poder de Deus estava em Cristo. Filipenses capítulo 2 diz: existindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Jesus, com o poder de Deus, ele não usou o poder de Deus contra o diabo, ele usou a palavra de Deus, que é poderosa contra o diabo. Ele diz: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Pastor Éder diz: o Senhor, ele mencionou, e eu vou falar o versículo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É assim que a Bíblia diz. É nada me falta nada, de nada terei falta. O irmão Lázaro tem um testemunho que eu gosto, que é do início da minha conversão. Só tinha um DVD do irmão Lázaro. Aí o Lázaro conta que ele estava passando fome, que quando está passando luta, se Satanás sempre manda alguém na sua casa, bateram na porta da casa dele, e ele canta: se tu és crente, então por que tu passa fome? Aí ele lembra da palavra, faz igual Jesus, né? Porque nem só de pão viverá o homem. Às vezes a gente passa luta, às vezes a farinha está pouco, o azeite está pouco lá, mas o que não vai nos faltar é o Senhor. O que não nos vai faltar, não nos pode faltar é Jesus. Porque enquanto há Jesus, há esperança. Enquanto há Jesus, o pouco que tem pode se multiplicar. Enquanto há Jesus, eu não preciso provar nada para ninguém. Enquanto há Jesus, eu posso dizer, você também, nem só de pão viverá o homem. Está escrito nos 3 evangelhos sinóticos semelhantes. Então o diabo leva Jesus a um lugar elevado, alto. Isso aqui me pegou. O diabo levando Jesus. Você sabe, às vezes o diabo leva você para alguns lugares e você nem percebe. Sim ou não? Tem lugar que você chega, que você pisa. Que lugar estranho. O que eu estou fazendo aqui? Onde essa pessoa me trouxe? Quem é essa pessoa? Toda vez que você tiver uma dúvida no seu coração, seu coração começar a titubear de algum lugar, de alguém, de algo, de uma atitude, vigia. É o Espírito Santo falando com você.
Deus pode permitir essas situações na nossa vida. Ele vai te poupar, mas Ele pode permitir. Ele permitiu Satanás levar e tentar Jesus, porque Ele sabia quem Cristo era. Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, mas não a ponto de matá-lo. Tocar sim, para ver o que estava no coração de Jó. Por que Jesus, Jó, não foram isentados e eu e você seremos? Cuidado. Jesus é levado a esse lugar e mostrou no relance todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo, e disse: eu te darei tudo, toda a autoridade desses reinos, porque me foram entregues. Satanás disse, lá em 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, ele opera no mundo. O mundo, o sistema de viver que desconsidera a existência de Deus, mergulhado no pecado, que desonra e escarnece de Deus, esse é o mundo. Nesse mundo, Satanás impera. É por isso que você vê as notícias. Artista tal que está muito famoso tem um pacto com Satanás. Aí alguns vão dizer: não tem não, isso aí não existe. Existe, irmãos. Está escrito aqui. E esses artistas se prostram e adoram a Satanás. E eles recebem a glória, a fama, os reinos da terra, e de brinde a eternidade no lago de fogo junto com Satanás. Esse é o plano de Satanás. E essa é a oferta que Satanás faz para Jesus, porque Jesus está num momento de fragilidade, de fome, e ele faz essa oferta: tudo será seu. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo a sua plenitude. Jesus está ali como Senhor. Como você oferece algo para quem já tem tudo? Tem um versículo que diz: que darei eu a Deus que já não seja dele? Eu dei o meu dízimo. Que você deu o dízimo? Você devolveu a 10ª parte. Você devolveu uma oferta. Tudo é do Senhor. Se você não entendeu isso ainda, você está equivocado. Tudo é dele. Satanás estava oferecendo para Cristo. A tentação dele é tão infantil, porque viu Jesus ali frágil. Mas o rosto triste, segundo Eclesiastes, torna melhor o coração. Quando você jejua, a Bíblia diz para você pentear o cabelo, ungir-se, fazer uma cara boa, porque a carne está fraca, mas o espírito está forte. Satanás não consegue ver o seu coração, mas o Senhor vê. É por isso que um jejuzinho faz bem. Ô fulano, você... Não, irmão, tem hora que tem que faltar mesmo para me forçar a jejuar. Tem dia que tem que esquecer a marmita em casa. Não tem dia que a gente esquece a marmita, que dá uma tristeza. Quem faz marmita vai entender. Principalmente domingo para segunda, que a comida é melhor, e você esquece. É um jejum. É Deus chamando para jejuar. Não come não. Está precisando fazer uma reflexãozinha. Está precisando fortalecer o espírito. Satanás não vê o seu coração, só o Senhor. E é por isso que ele olhando para você, ele fala assim: tadinho da irmã, está numa carinha triste. Tadinho da irmã, está com a cabeça baixa. Satanás pensou que tinha me vencido, porque me viu de cabeça baixa. Mas ele percebeu que ele tinha perdido quando ele ouviu dizer amém. Ele só consegue olhar para o seu rosto. É igual algumas pessoas: o fulano está triste hoje, está aflito, está passando alguma necessidade, ou não está em pecado. Não faz isso não. O profeta Eli pensou que a Ana estava embriagada. A Ana estava em profunda oração, que não saía nem palavra. Ela estava tão contrita, tão quebrantada, que não saía nem palavra. E o Senhor já estava liberando a bênção chamada Samuel na vida do ventre estéril de Ana. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cuidado, né?
Crente cheio do Espírito é o que pula, que roda, que desce e que grita. Não. Crente cheio do Espírito que tem um domínio próprio. Crente cheio do Espírito é o que fala mesmo. Não, é o que domina a língua. Crente cheio do Espírito é o que fala de variedade de língua. Não, variedade não. Só uma já é difícil. A língua é um pequeno, mas é como um fogo consumidor. Crente cheio do Espírito é o que domina a uma língua que tem. Crente cheio do Espírito é o que volta atrás e se arrepende dos pecados que comete. A Claudinha gosta de dizer, né? Não vai ceiar não. Por quê? Não, porque faz a brincadeira com ela, você não vai ceiar não, senão é um pecado. Ah, se eu for ceiar por causa do pecado. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida. Crente cheio do Espírito é aquele que chega aqui todo culto igual o publicano. Não é igual o fariseu não. Chega ali e não dá vontade nem de entrar. Nossa. Aí Satanás fala no nosso ouvido, você vai ter coragem de entrar aí dentro. Levantar essa mão sua, abrir essa boquinha sua, esse coração duro. Aí eu falo assim, eu vou. Aí você chega e faz a oração do publicano. Tem misericórdia de mim, porque eu não bato um pecador. Aí você já canta aquela música. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vim pedir nada, porque eu não estou merecendo mesmo. Aí o Senhor, Satanás tentou barrar, mas ele entrou com o coração na posição que eu gosto. Arrependido, prostrado, inválido, pobre de espírito, para ser enriquecido por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, pois serão saciados. Jesus disse para Satanás, verso 8, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Só a Ele. Ele usa de novo a palavra. Jesus podia dizer assim. Jesus ficou 40 dias permitindo ser tentado pelo diabo, em obediência ao Senhor, ao Espírito que o levou ao deserto. Sendo que nós aprendemos que para expulsar um demônio, você diz, em nome de Jesus, sai dele. E ele sai. Jesus podia falar, em meu nome, vai embora. Ele já tinha ido. Só que Jesus está nos ensinando. Jesus não precisava ser batizado. O batismo é para arrependimento de pecados, mas ele foi para nos dar o exemplo. Jesus não precisava dessa provação, dessa preparação, porque ele já estava pronto. Mas ele estava nos dando o exemplo. Ele estava nos dando munição, adestrando as nossas mãos para as nossas batalhas. A batalha que o seu povo trava todos os dias no mundo espiritual. Ele estava nos dando o exemplo de como vencer nos dias de luta, de deserto, e de entender que a provação e o deserto não são para destruição, mas a provação é para a aprovação, e a preparação é porque tem grandes coisas adiante, e nós precisamos estar preparados. Nós temos muito a fazer como igreja. Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, famílias, em nós particularmente, e Ele precisa nos forjar. Ele precisa nos lapidar. Ele precisa quebrar partes de nós. Ele precisa fazer de novo coisas em nós. Em seguida, verso 9, levou-o a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, de novo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em pedra nenhuma. Olha o que esse versículo está nos dizendo, irmãos. Aquilo que você já sabe. Satanás conhece a Escritura. Ele conhece a Escritura. Você que gosta muito de
pregação de internet, e não é uma crítica, analise a fonte, porque Satanás também conhece a Escritura. Satanás também prega a palavra, só que ele não tem compromisso com a palavra e nem com Deus da palavra. Nem tudo que traz o nome de Deus é de Deus. A palavra de Deus na boca de Satanás é a palavra de Satanás. Então, cuidado com o que você ouve. A Bíblia diz: examinando tudo, retenha o que é bom. É só um conselho. Então Satanás diz e Jesus responde. Satanás cita o Salmo 91, aquele que você também deve saber. Mas Jesus respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse tentação no grego, a palavra tentar no verso 12, ela fala de uma provação, de colocar Deus à prova, de testar Deus de uma forma que o desrespeite. Não é um tentar, não é um provar comum. A palavra usada para a tentação é uma palavra de colocar Deus contra a parede e duvidar daquilo que Ele pode fazer. Havia uma promessa de que o Messias dos judeus surgiria do alto do templo. Então o que Satanás queria, quando Jesus se jogasse, era um espetáculo. Ele queria um show, porque quando Jesus fosse jogado e a palavra se cumprisse aos olhos de todos, quando os anjos viessem e não deixasse que ele se esborrachasse no chão, pense que notícia que seria em Israel. Um homem pulou, os anjos o sustentaram e ele pousou em segurança, de forma gloriosa. Jesus seria glorificado. A notícia seria: o Messias chegou, o Rei dos Judeus. Porém a missão de Cristo era a cruz, não era a glória desse mundo. Jesus não queria espetáculo. Jesus, ele veio para nos salvar. Satanás queria impedir Jesus de cumprir a missão, que era de ir à cruz no nosso lugar, dando a ele os reinos dessa terra, dando a ele um lugar fixo. Jesus diz: a nossa pátria não é aqui, vocês não são aqui, o meu reino não é desse mundo. Não, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não tem nada que provar a mim, a você. Não somos nós que determinamos o que Deus vai fazer. Não somos nós que ordenamos. Não somos nós os senhores, nós somos os servos. Ele é o Senhor. Então não faça provinha do Senhor. Creia. Crer é ter a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Crer, fé, não necessita de prova. Se você precisa de uma prova para crer em Deus, você não tem fé. Você tem crendice. Você precisa confiar até o último dia da sua vida. Os heróis da fé morreram sem alcançar a promessa de Hebreus 11, mas eles creram até o fim. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles, e Deus se orgulhava de ser chamado o seu Deus. Creram até o fim. Cristo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás tenta Jesus no orgulho, tenta Jesus no poder espiritual. Quantas vezes nós somos tentados no nosso orgulho? Satanás chega para você e diz: você é dizimista, hein? Você frequenta a igreja, aquele pastor não está tratando você como você merece, não, os irmãos não estão te dando atenção, não está te valorizando, não. Tudo isso é a palavra de Satanás. Deus não está te abençoando como você merece, não. Pessoa como você tinha que ser mais abençoada. Por que está acontecendo na vida do outro, não está acontecendo na sua? Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso orgulho. E às vezes a gente concorda com Satanás,
Aquele desenho animado é real, né? Parece um anjinho de cá e um diabinho de cá falando. E às vezes a gente concorda, é mesmo, né? E nem sabe que está concordando com Satanás. Ele mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego, com o nosso eu. Você quer ferir alguém, é mexer com o ego dele. Experimente chegar para alguém que é bonito e falar assim: você está feio, gordo? Nossa! Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? Tem coisas que se falar para nós, acabou o nosso dia, não é verdade? Isso é nosso ego. Se ferir, acabou. Eu falo porque eu também tenho. Então Satanás tenta Jesus ali no orgulho, desafiando. Você não tem coragem? Você não é crente? E o desafio? Cuidado, irmão, não seja orgulhoso não. Deus não tem nada. Eu não tenho que tentar a Deus, eu tenho que confiar em Deus. Jesus resistiu a todas as tentações, sempre respondendo com citações das Escrituras, especialmente no livro de Deuteronômio. Jesus não usou os poderes de Deus para vencer Satanás. Ele usou o poder da sua palavra, sendo Ele Deus. O pastor Éder ministrou hoje, você vai ter a oportunidade depois de assistir a aula. Não existe queda de braço entre Deus e Satanás. Tem gente que pensa que Satanás está brigando contra Deus. Satanás é a criatura de Deus. Ele não tem poder contra Deus. Se ele tem que atacar, ele ataca a nós. Ele ataca o povo. Ele ataca a obra. Ele não tem poder contra Deus. Ele não é páreo para Deus. A sentença dele já está descrita na Escritura. Ele sabe do futuro dele. E é por isso que ele age todo dia. Porque o futuro dele já está perdido, para que o seu se perca também. Para que a obra de Deus não se realize na sua vida. Assim como ele queria livrar, impedir Jesus de cumprir a missão que Deus tinha para ele. Satanás estava fazendo de tudo para que Jesus não fosse à cruz. E se Jesus não fosse à cruz, não haveria esperança para nenhum ser humano. Nenhum. Se não fosse aquele que Satanás estava tentando nos salvar na cruz, todo mundo estaria perdido. Todo mundo. Por quê, pastor? O senhor fala isso? Por quê, irmão? Quem aí acha que já está pronto para ir para o céu, fala amém. 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 Se você estiver pronto porque você se aprontou, você está errado. Essa confiança está no lugar errado. Se você estiver pronto porque você crê que Jesus te salvou, morreu no seu lugar e pagou os seus pecados, passado, presente e futuro, você está certo. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. É assim que você tem que crer. Se Jesus não fosse a cruz, como Satanás queria impedi-lo, você poderia ser o crente mais fiel todos os dias da sua vida, vigiando, comprando uma fazenda no interior, morando sozinho até o dia da sua morte. Seja bem-vindo, irmão. Sozinho, longe de tudo e de todos, sentando na sua cadeira de balanço, sem ninguém para te ofender e sem ninguém para você ofender, vivendo como um monge, orando, jejuando, consagrando e esperando a sua morte. Você diria para você mesmo: é impossível alguém como eu não ir para o céu. Não peguei, não vai, não entra, vai cair no orgulho. Alguém como eu, bom como eu, honesto como eu, crente como eu, se eu não for para o céu, quem vai? Orgulhoso, soberbo, não vai. Se não for Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, não tem outro. Qual é o caminho? Jesus. A igreja é o caminho, não, a igreja é o veículo. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Se você for igrejeiro sem Jesus, você vai ficar para trás. É Cristo.
É só através de Cristo. E Satanás quer impedir de Cristo cumprir a sua missão. Satanás sabe que ele é derrotado e ele quer que você também seja. Por que você tem que vigiar? Por que você tem que conhecer a palavra? Para se defender. Todo homem, assim como eu, quando vê aquela questão política do porte de arma e tudo, nossa, uma arma seria legal, né? Para defender minha família. Já pensou? Uma cromada assim, irmão Luiz? Não, só para defender minha família. Meliante pulou lá dentro de casa, só para defesa, só para neutralizar, só para dar um tiro na perna. Não seria legal, né? Uma arma, né? Para me defender, para ter segurança. Espiritualmente falando, seria legal ter uma arma? O inimigo chegou, você pega a sua arma, o inimigo arranca a arma dele, você arranca a sua arma mais poderosa, o inimigo vem com aquela, achando que é poderoso, e você derrota ele só com o poder da palavra. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você não precisa ser forte, você não precisa ser o crente perfeito, você não precisa ser o maravilhosão, você não precisa ser o espetacular, você precisa servir ao Deus poderoso, conhecer a palavra poderosa e aplicar a palavra poderosa. É aí que está a chave da vitória. É aí que o crente vence. O problema é que a gente quer ser o poderoso e não se render ao Todo-Poderoso. O problema é que a gente quer ser bom e não quer se render ao único que é bom, que é Deus. O problema é que a gente quer ser santo demais pela força do nosso braço e não se render àquele que é santo, santo, santo. É por isso que a gente às vezes não vence, porque a gente cai na tentação de Satanás. A gente quer provar, a gente aceita as ofertas dele. Jesus não aceitou, mas tem hora que a gente aceita. Esse negócio aí é benéfico para mim, eu quero. Opa, não é certo não, mas dá certo. Oportunidade, né? Cavalo arriado não passa duas vezes na frente. Não, crente cheio do Espírito não negocia os princípios da palavra em benefício próprio. É melhor um prato de hortaliça do que um banquete contém contento. Cuidado. Então, para a gente fechar o significado dessa passagem, primeiro, preparação. Esse período foi um tempo de preparação antes de Jesus iniciar o seu ministério público. Não queira iniciar o seu ministério sem antes estar preparado. Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus tem trabalho para cada um de nós. Cada um de nós somos um instrumento de Deus. Nós somos os seus ministros. Nós somos os seus sacerdotes. Todo mundo aqui tem uma boca para orar, um joelho para dobrar, uma mão para levantar, inteligência para ler, para falar. Nós somos esse instrumento de Deus. Mas não queira pular a etapa da preparação. A vida é uma escola. A gente às vezes cita tanta coisa, né? E as pessoas vão olhar assim, olha lá o fulano, está tão velhinho para o ministério. Irmão, você não sabe a escola que esse homem passou. Está tão novinho para o ministério. Só o Senhor sabe o que essa pessoa passou. Só o Senhor sabe. É o Senhor que é forte, o Senhor que é poderoso, o Senhor que sustenta. Então o período de preparação, ele é diário. Jesus passou por um período, um tempo antes de iniciar o ministério público. Jesus era todo poderoso e ele não pulou etapas. Jesus foi ensinado no judaísmo. Aos 12 anos ele ele aparece na Bíblia, ensinando no templo, impressionando os mestres ali da sinagoga com a sua sabedoria e graça, aos 12 anos de idade. Dos 12 aos 30 a Escritura não mostra, mas ele continua. Jesus era um rabino, ele sentou para aprender antes de levantar para falar. Amém, glória a Deus. Ele precisava. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Jesus também. Mas Ele a si mesmo se humilhou. Ele abriu mão da sua glória
Antes de tudo, ele foi preparado. Existem momentos e situações na nossa vida que são preparação de Deus na nossa história, para aquilo que Deus vai nos levar a viver. A gente só vai entender lá na frente. Confia no Senhor, glorifica a Ele, fala: Senhor, está doendo, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu quero desistir, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Nós temos um instinto neurológico de luta, fuga ou congelamento. Tem gente que vai para cima, tem gente que sai correndo e tem gente que trava. Sim ou não? É científico. Eu assisto aquela série de The Good Doctor. Na vida espiritual é assim. Às vezes nós queremos fugir, às vezes nós queremos ganhar o mundo, e às vezes nós paramos. Sabe? Nós precisamos entender e confiar no Senhor, para que nenhum desses instintos naturais nem nos paralise, nem nos faça fugir da vontade do Senhor, nem que a gente enfrente aquelas batalhas que não são nossas, mas que a gente confie nele no meio do deserto. Segundo, Jesus estava ali em obediência. Às vezes nós vamos ter que passar ali com amargo na boca, querendo não passar. Jesus disse no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Suando, suor e sangue, tamanha a angústia, hidropsia. Pesquisa depois. Mas em obediência há vitória. Muitos de nós, e às vezes nós não temos vitória da parte de Deus, porque não queremos obedecer. Se Cristo obedeceu e teve vitória, foi para nos dar o exemplo. Jesus, ele obedece. Jesus mostra ali como o novo Adão, como o novo Israel, simbolizando os 40 anos de Israel no deserto, onde eles andaram em desobediência e derrota. Jesus, então, ele vem passando 40 dias em obediência e vitória. A tentação que Eva e Adão passaram no Éden são semelhantes às que Jesus passa no deserto. Satanás, ele é repetitivo no modus operandi: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. É isso que ele oferece. Adão pecou, Israel pecou, mas Cristo venceu. Adão pecou, Israel pecou, mas Cristo nos redime, abrindo as portas de um novo tempo. Ele é o varão perfeito, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a esperança para todo pecador como eu e você, em arrependimento. É só através dele, do vencedor, do remanescente fiel que é Cristo, que permanece fiel, que permanece obediente, ao contrário do pecado de Adão e da infidelidade do povo de Israel no deserto. Cristo vence no deserto. Cristo é forjado no deserto. Cristo, ele obedece no deserto. Irmãos, é fácil obedecer no trono. É fácil obedecer com a conta favorável, no azul. É fácil obedecer no veículo equipado. É fácil obedecer na casa que não tem goteira. É fácil obedecer com o celeiro cheio. É fácil obedecer com os exames em dia. O nosso desafio não é esse. O nosso desafio é obedecer quando o deserto chega na nossa vida e não murmurar. É confiar que na bonança o Senhor está, no deserto Ele está também, mais ainda nos carregando no colo. Por último, é um exemplo para os cristãos. Cristo nos ensina sobre resistência à tentação. Deixa eu te dizer uma notícia aqui verídica: você será tentado, você será tentada.
Mas você não vai poder dizer: eu não tinha como vencer. Anota no seu espírito. Você não poderá dizer para Deus: Senhor, não tinha como vencer. Sabe o que o Senhor vai falar para você? Você tinha como vencer. O meu filho te ensinou como vencer por meio da minha palavra, como vencer em obediência e fidelidade a mim. O meu filho deu o exemplo de como obter vitória contra a tentação do adversário. Você será tentado, você pode resistir. A Bíblia diz que nós não fomos tentados a ponto de sermos destruídos, que para toda tentação há uma escapatória no Senhor. Jesus nos dá o exemplo de disciplina espiritual. O que é disciplina, pastor? Fazer o que você não quer, fazer o que precisa ser feito, mesmo que nem todo mundo esteja fazendo. Isso aí é disciplina. O médico vai falar para você: tem que fazer exercício, tem que cortar o doce, tem que dormir melhor e tem que parar de assistir jornal de notícias sangrentas, que o mundo hoje, o psicológico está ruim, até o pastor está tomando remédio. Se você não tiver disciplina para isso, a sua vida vai por água abaixo. Disciplina. Ah, mas eu não gosto, você não é mais criança. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar, você não é mais criança, tem que orar. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler, dá sono, toma um café sem açúcar e lê, rapaz. Lê, só. Ah, não gosto de louvar, minha voz é ruim. Canta, faz aula, olha no YouTube. O celular está aí para quê? Esforça-te, seja corajoso, não temas e não desanime. Disciplina. Ah, mas eu não dou conta. Vai falar isso para Deus. Todo mundo que falou isso para Deus tomou uma revertida. Senhor, Moisés vai lá falar: eu não dou conta não, sou gago. Vai que eu serei com a tua boca. O Arão vai com você e fala, mas eu vou falar com você. O Arão vai ser só o porta-voz. Vai. Vem, Pedro, você é meu discípulo. Eu sou analfabeto, não vou não. Pode vir. Pode vir. O que eu vou fazer na sua vida, Pedro? A primeira pregação sua, 3.000 vai converter. Eu só estou te chamando. Não quero ouvir sua desculpa. Senhor, eu não sou capaz. Quem te capacita sou eu. Vem, obedece que eu te dou a vitória. Amém. Não dá desculpa para Deus não. Eu não tenho tempo. Tem sim. Tem sim. Se abrir nosso relatório aí de uso do celular, lá no telão no celestial vai mostrar que nós temos tempo sim. Nós não temos a disciplina. Não dê desculpa para Deus. E por último, confiança total em Deus. É total, não é parcial não. É confiança com e sem dinheiro, com e sem saúde, alegre ou triste, com fome ou alimentado, vestido ou com nudez. É confiança em todas as coisas, perdendo ou ganhando. Tudo, confiança total. Porque você só confia. Quando a botija está cheia de azeite, você não tem fé ainda. Peça para que Deus te dê uma fé verdadeira. Se você só vem aqui cultuar o Deus que é digno, quando você está com vontadezinha, converta o seu coração, quebrando o seu coração. Disciplina. Você acha que Jesus queria ficar lá no deserto? Você acha que foi, no nosso linguajar goiano, foi bom? É bom ficar sem comer? Não é bom não. É bom ficar 40 noites sem sua cama, seu edredom 100, 200 fios de linha egípcia, seu amaciante Downy concentrado, seu sabonete Febo, seu skincare, seu salão de beleza, seu talco para botina. É bom? É não. Não foi bom para Jesus também não. Mas ele passou, ele perseverou, ele lutou e ele venceu pelo poder do Espírito Santo.